agora com vocês, o padre que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Olá pessoal, como é que está você? Como vão seus sentimentos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu abraço carinhoso a todos que estão acompanhando. Toda semana nós estamos aqui nessa proposta gostosa de rezar, de cantar, na presença do Santíssimo Sacramento. Como vão seus sentimentos? Nós vamos tentar refletir sobre isso. É claro, Rede Vida Evangeliza só está começando e nós vamos pedir, Senhor, cuidai dos nossos sentimentos. Senhor, cuidai dos nossos sentimentos. Filhos queridos, que tal você chamar um amigo, uma amiga? Que tal você dizer para alguém, vamos rezar um pouco? Enquanto nós cantamos, aguenta coração, não pare de bater. Aguenta coração, não pare de bater. Mas tudo é um compasso pra vencer. A solidão já era, do ódio tô blindado. Meu caro coração, você por Deus está muito bem cuidado. Aguenta coração. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Padre Reginaldo. Aumenta o microfone para mim um pouquinho. Opa, boa noite, Fernanda. Boa meu noite, também, padre. o meu também. O seu também? É. Então tá certo. Você que está acompanhando Rede Vida Evangeliza, seja bem-vindo, facebook.com/Padre Reginaldo Manzotti. Como você tem tratado dos seus sentimentos? Conta pra mim. A Márcia Carreta, padre, ela já disse assim, fingindo não tê-los. Será que é a melhor resposta, padre? Claro que não, é uma negação, né? Mas partilha aí, onde partilha, aumenta um pouquinho mais no meu ouvido, filho, por favor. Como é que é? Partilha na página oficial do Padre Reginaldo Manzotti no Facebook. Tem um post que acabamos de fazer, comenta lá. Maravilha! Boa noite, E Manzotinho. aí, Padre Reginaldo, tudo bem? Eu tô senhor? bem, e você? Bem, graças a Deus. A gente vai falar de sentimentos hoje, tem vários sentimentos, né? Sério? Tem gente que sente de tudo, e tem gente que sente medo, tristeza, sei lá. Qual o raiva. sentimento que você tá agora? Eu sinto fome. Esse eu sinto sim. Ah, não, Piá. Não, Mas porque, fome? Ô, louco, você só como sabe falar você de... tem tratado os seus sentimentos? Esse eu trato muito bem. Ô, meu amigo, Inclusive. vamos entender, sentir fome não é sentimento. Não, mas... É uma necessidade de sobrevivência. tá. É um estímulo de sobrevivência. O sentir, mas não é sentimento. Mas você só pensa em comida, Manzotinho? Não, não é que eu penso em comida. Tem gente que pensa em não comer. Por exemplo, tem gente que faz dieta o tempo todo. Você faz dieta? Eu já fiz uma vez só, mas não deu muito certo. Qual? Porque eu fiz aquela dieta da sopa, o senhor conhece? Não. O que der sopa eu como. Não deu muito certo, aí eu desisti. Tá deixa certo, Manzotinho. Bom, gente, nós vamos falar sentimentos. A pergunta que eu te faço, e já começo perguntando, você tem facilidade de falar dos seus sentimentos? Primeiro, se você agora troque uma conversinha com quem está do teu lado, troque uma conversinha, fale 5 sentimentos bons. Estou falando sério. Fale. Não é assim, teus sentimentos. 5 sentimentos bons. Vamos tentar aqui? Vamos tentar aqui. 5 sentimentos bons. Vamos lá. Alegria, 1. Paz. Paz. Vamos lá, tá. Otimismo. Otimismo. Que mais? Esperança. Gente, esperança, tá? Que O mais? Fernando disse aqui, gratidão. Gratidão, maravilha. Agora vamos falar de 5 sentimentos ruins. Vamos lá. Raiva. Medo. Angústia. Tá. O nojo. Nojo. E você sabia que tem sentimentos neutros? Compaixão é um e também surpresa. São sentimentos que não são nem positivos nem negativos, eles são. Por que eu fiz essa brincadeira? Uma brincadeira que a gente, quando vai falar de sentimentos, a gente tem uma dificuldade de falar, de identificar e de expressar.
Veja essa matéria. Na Grécia Antiga, Platão já ensinava que todo aprendizado tem uma base emocional. Ou seja, nós só somos o que somos porque sentimos e não existe um único momento em nossa vida livres de emoções. Sempre estamos sentindo algo, ainda que não saibamos identificar o que. Afinal, são muitas emoções, não é mesmo? E a verdade é que o fato de sermos seres emocionais e inteligentes pode parecer bastante complicado. Então, como cuidar das nossas emoções e tornar esse processo mais acessível? Queridos filhos e filhas, você percebe que, primeira coisa, eu falava a dificuldade de falar dos sentimentos. E eu vou fazer um questionamento para os casais, mas impressionante porque não vai pensar que só estou falando de relacionamento marido e mulher. Vamos pensar também na amizade. Vamos pensar também numa relação familiar. A dificuldade de falar dos sentimentos, sabe por quê? Tem vários motivos. Nós primeiro temos vergonha. Achamos que falar de sentimento é sentimentalismo. Lá vem você com o seu sentimentalismo. E bloqueamos. Segundo, temos dificuldade de falar dos sentimentos, porque nós não nos debruçamos sobre nós mesmos. Nós agimos muito por impulso. Você sabe que existe uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção, a parte emocional, você pode perguntar para qualquer neuro, é a parte química, vem antes do sentimento. Por exemplo, quando você vê um cachorro bravo, como é que é aquele? Rottweiler, Pitbull, te ameaçando, o que é que você não pensa? Simplesmente naquela hora te dá um calafrio, te dá arrepia, você vê um bicho nojento, estou falando de sentimentos, você não reflete, existe uma química dentro do teu corpo, organizada pelo cérebro, que dispara. Por exemplo, frio na barriga, você sabe por que dá o frio na barriga? Você sabe por quê? Frio na barriga, explicam que é porque o sangue, naquela hora que você sentiu aquele receio, aquele medo, foge do estômago e vai para os músculos para te dar força, para o coração para bombear, para a mente para agir, e é tão instintivo que você sente o frio, porque saiu das entranhas. Esse está num primeiro nível. Esse nível emocional, nós não temos controle, pode ser inconsciente, mas depois ele passa a ser sentimento, quando nós tomamos consciência das nossas emoções. Padre, isso é muito complicado, não é não? Às vezes, nós passamos para a ação, sem antes nos dar conta, por que eu estou agindo assim. Por exemplo, você passou o dia mal, você passou o dia, de repente do nada, você se pergunta, por que eu estou mal hoje? Porque hoje eu estou triste, porque você tem que se perguntar, e de repente você vai perceber que você viu uma foto de uma pessoa que você amava que morreu. Aquela imagem, aquela lembrança, provocou dentro de você, sem você se dar conta, um sentimento de perda. E o dia inteiro você ficou sem perceber, e de repente, se você é uma pessoa que se toma nas mãos, você vai lembrar, puxa, foi aquilo, mas eu não precisava ter passado o dia mal. Eu começo esse Rede Vida Evangeliza dizendo que nessa pandemia as pessoas estão muito à flor da pele. Não é sentimentalismo, é desequilibradas, sem refletir o sentimento. Um outro ponto que a gente tem dificuldade de falar sobre sentimento é porque nós achamos que ele é pecado. O sentimento, ele é imoral. Mas a partir do momento que eu te falei que as nossas emoções fluem, o nosso sentimento vem, nós tornamos isso
levamos para o lado afetivo, para o lado profissional, e agimos motivado por isso, aí nós podemos cometer coisas erradas e certas. Não tenha vergonha dos sentimentos, tenha-se nas mãos. Aí entra a espiritualidade, aí entra a oração, aí entra um momento de silêncio que a gente fala tanto. Quem é devoto de Nossa Senhora guardava tudo no seu coração. Por isso, lembra que Nosso Senhor falou que é do coração humano que vem todas as maldades, vem todas as coisas boas também? O que é que está no teu interior? Aguenta, coração. Aguenta, coração, não pare de bater. Faz tum, 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 é o compasso pra vencer. A solidão já era, o ódio dominado. Meu caro coração, você por Deus está muito bem cuidado. Mais uma vez, vai. Aguenta, coração. Vai chorar essa bateria aí, rapaz. Só sobrou nós mesmos aqui, bicho. Era do ódio dominado. Meu caro coração, você por Deus está muito bem cuidado. Por favor. Para lançar uma campanha para todo mundo que está em casa. Do que, filho? Não, porque é uma campanha que eu entrei no seu YouTube, youtube.com/Padre Manzotti. Lógico que eu já sou inscrito lá, né? Você já é inscrito, espero, né, Manzotti? Espero. E a campanha é o hashtag 2 milhões no YouTube. Ah, valeu, toca o sino, sacristão. Nós estamos quase lá nos 2 milhões, poxa. Estamos quase lá, que tal você agora? Olha, e a gente está com tanta coisa boa, missa parte por parte. Eu acabei de colocar, né, foi o sexto episódio. E que tal você se inscrever e garantir, porque amanhã nós temos bênção do Santíssimo e toda hora eu coloco um vídeo formativo. Vai lá, se inscreva onde, Manzotinho? youtube.com/Padre Manzotti, faz a campanha lá, ajuda na campanha, vai nos comentários dos vídeos e bota hashtag 2 milhões no YouTube. Vamos ver agora, vamos ver o pessoal agora, gente, vai Brasil, vai Brasil pelo Rio de Vida Evangeliza, vai lá no YouTube, é um instrumento de evangelização. Quem está assistindo a TV em casa já pega o celular e já se inscreve no youtube.com/Padre É isso aí, Manzotti. Isso aí. Vamos falar desse sentimento danado de ruim. Será que é tão ruim assim? Será que o medo é por todo negativo? Você sabe que sentimento, o medo é um sentimento. Veja. Você tem medo de quê? O medo é uma sensação em consequência da liberação de hormônios como a adrenalina, que causam aceleração dos batimentos cardíacos. Quando esse sentimento entra em ação, somos capazes de paralisar. O cérebro libera substâncias químicas que contraem os músculos e causam tremores no corpo. Muitas pessoas sentem medo de coisas que elas nem conhecem. Mas você sabia que, ao contrário do que muitos pensam, o medo, na medida certa, é considerado saudável? Você já parou para pensar que se a gente não tivesse medo de nada, o que seríamos capazes de fazer? O medo está constantemente presente nas nossas vidas. Medo de dirigir, medo de morrer, medo de altura, medo de assombração, medo de envelhecer. Bom, já que o medo é algo que vai continuar existindo para o resto de nossas vidas, por que não usar ele a nosso favor? Toda vez que o medo te mobilizar, lembre-se que ele pode ser um grande motivador. Não tenha receio de admitir que tem medo. O grande receio nosso é deixar que o medo nos acovarde. O medo, na dose certa, a matéria dizia muito bem, ele até nos previne de colocarmos nossa vida em risco. De certa forma, o medo é necessário para a sobrevivência. Mas eu te pergunto, do que você tem medo hoje? É um sentimento. E hoje, agora na pandemia, inclusive, eu estava olhando agora no Instagram, e eu estava colocando lá, o Padre Reginaldo, e diz aqui: Padre, eu peço amanhã na quinta-feira, a cura e libertação da ansiedade, o medo da pandemia. A Rosa Lúcia 46. Tem uma outra que disse aqui, deixa eu só aqui. Padre, eu acordo e durmo com medo. Medo de não passar por essa pandemia. Filhos, o medo, ele faz parte. Jesus teve medo. O Padre, sim, Jesus teve medo. Ele era humano. Os apóstolos tiveram medo. Por isso, se você tem medo, lembra que eu falei das emoções? Lembra que eu falei do sentimento?
Por que você não trazer na presença de Deus esse medo que está te atormentando? Medo do escuro, medo da solidão, medo de ficar doente e inválido. E você diz: Senhor, aconteça o que acontecer com a minha vida, eu sinto a tua presença. Você entendeu como é que é jogar um pouco? Vou usar uma palavra chique: inteligência emocional. Eu prefiro usar a palavra espiritualidade. O ser cristão não é fingir que não tem medo, é admitir o medo e contar com a graça de Deus. Gente, é tão importante. Então, eu te pergunto agora: qual o teu medo? Imaginário, real? E agora eu quero que você enfrente teu medo dizendo: por que tenho medo? Se nada é impossível para Deus. Para Deus. Se nada é impossível para Deus, por que tenho medo? Se nada é impossível para Deus, se nada é impossível para Deus, por que tenho medo? Oh, você está com medo do que hoje? Nada é impossível do desemprego? Para Deus, por que você não vence esse medo em Deus, dizendo: Senhor, o que precisar eu enfrento contigo. O Senhor vem comigo, Senhor. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Mais uma vez, nós mexemos eu falei que às vezes você tem dentro de casa, você tem uma caixa de marimbondo, sabe? Você sabe que ela pode ferroar, mas você deixa lá. Às vezes te passa na cabeça você ir lá cutucar, ela toma conta. Quando às vezes a gente se propõe em Deus algumas coisas, parece que o mal se alvoroça, obrigado. Ele se alvoroça, igual as abelhas. Então eu quero que você enfrente esse medo. Está com medo escuro? Está com medo de dormir à noite? Está com medo da insônia? Hoje alguém me disse logo cedo: passei mais a insônia do dia a dia, quer dizer, à noite, todo dia. Porque tenho medo? Se nada é impossível para Deus, porque tenho medo? Se nada é impossível para eu vou superar. Eu vou superar, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu vou superar. Você está dizendo isso com verdade? Vença esse sentimento. Eu vou superar, pois nada é impossível para Deus. Eu vou superar. Vai, batera, fecha com chave de ouro aí, do jeito que eu gosto. Possível para Deus. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, mas ainda você vai dizer: padre, o que eu faço com a raiva? O que eu faço com o ódio? Espera aí. O que eu faço? Depois do intervalo a gente vai falar. Volte comigo. Teu amor.